Nossa, sério? Uhum. Boa tarde, pessoal. Hoje é segunda-feira, 9 de março. Eu sou a Carol Mansur e está começando mais uma live da Sabesp. E ontem todo mundo sabe que foi o Dia Internacional da Mulher. Mas pouca gente sabe que o mês de março também a gente comemora o Dia Mundial da Água, no próximo dia 22. E esse é o motivo da nossa live de hoje, falar dessa íntima relação da mulher com a água, com o saneamento. E por isso eu recebo essa minha convidada maravilhosa, empoderada, medalhista olímpica e que também tem uma íntima relação com a água, porque ela é embaixadora do Instituto Trata Brasil, Daiane dos Santos. Ah, Obrigada. imagina, Carol, eu que agradeço de poder estar aqui, de poder conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão importante pra gente. Aproveito para parabenizar a Sabesp, né, por estar falando sobre esse tema, tá abrindo para as pessoas tirarem suas dúvidas aqui. E também de eu poder falar um pouquinho sobre o Instituto Trata Brasil, que eu sou há 13 anos aí já com uma das embaixadoras do Instituto. Maravilha. E quem quiser participar ao vivo é só mandar pergunta pra gente que a gente responde aqui ao vivo. Então vamos lá. Por que você se aposentou como ginasta? Então, muitas pessoas, elas acham que eu me aposentei por causa do meu joelho, por conta de lesão, e na verdade não foi. Eu competi até 2012, né? Já tinha um planejamento feito ali, tinha também, junto ao Pinheiros, que era meu clube na época, da gente ir até Londres e competir até Londres. Eu sabia que depois disso já tinha cumprido o meu papel, né, dentro do cenário esportivo como atleta, e eu queria também, de alguma forma, me engajar no que eu faço hoje, né, como segmento aí do esporte, que é entrar na área de gestão esportiva, cuidar do meu projeto social, e para tudo isso acontecer, né, também ia ser difícil eu conseguir conciliar tudo isso treinando. Então, por conta disso, eu falei, vou abandonar aqui a minha carreira como atleta, que a gente tem hoje muitas outras meninas, né, mais jovens aí, representando super bem o Brasil, e por conta disso eu passei para o outro lado hoje, cuido mais dos bastidores do esporte, principalmente ligados à educação. Show de bola. Agora, como que você se aproximou desse tema, né, tão importante, da água e do saneamento? Então, eu recebi um convite muito especial em 2007 do pessoal do Instituto Trata Brasil, que é o instituto que faz todo o mapeamento, né, das condições do saneamento no Brasil, cuidado com a água, esgotamento sanitário, cuidado com o lixo, a questão das drenagens também. Além de fazer essas pesquisas, né, a campo, eles também passam toda a informação. Tudo que a gente vê, que sai em jornal nacional, que sai em revista, que é material documentado mesmo oficial, normalmente vem do Instituto Trata Brasil, que faz esse cuidado. E o Instituto tem alguns embaixadores. E eu fui uma das convidadas para ser embaixadora do saneamento, para estar ajudando nessa causa que é tão importante, né? Que está aí entre os 17 objetivos sustentáveis que a gente tem, é o sexto, né? Cuidado com a água e a questão do saneamento. E é muito bacana a gente poder, eu fazer hoje pelo Brasil, né? Não só pelo esporte, não só pelo esporte brasileiro, mas ter essa ligação direta com os brasileiros mesmo, Claro. né? Falando desse tema que é muito importante e que é uma questão de saúde, de sobrevivência pra gente, que a gente não liga, às vezes, uma coisa na outra. Então, eu me sinto muito honrada. As pessoas não entendem que saneamento é uma questão de saúde, né? Exatamente. Então, é ter água tratada, o acesso, você evita doenças. Então, é uma questão que realmente a gente tem que falar mesmo, falar na internet, unir o esporte, né? E, às vezes, as pessoas elas não entendem que essa questão do saneamento mesmo, ela é um direito, né? De todo cidadão, tem direito a ter uma vida digna. E entre esses direitos, a gente tem o acesso à água potável, né? Acesso Garantido a saneamento pela Constituição, inclusive, aqui no Brasil. Exatamente. Você ter esgotamento sanitário, porque às vezes a gente tem ali a água encanada, mas a gente não tem aonde a gente usou aquela água, quando ela vai, né? Depois que a gente lavou a louça, por exemplo, ela não vai para uma estação de tratamento. Ela vai parar no rio, ela vai parar no mar, diretamente, às vezes, no quintal de casa. Sim. Né? Então, tudo isso, ter o cuidado com o lixo mesmo, a reciclagem do lixo, que é muito importante. E a gente teve também, agora há pouco, a questão das enchentes em São Paulo. Que a gente vê aí o quarto, que é a drenagem da água da chuva. Ter poço, ter bueiro, para poder sair essa água e não ficar tudo empoçado. Evitar essas ligações irregulares, né? Exatamente. Que as pessoas, às vezes, elas não associam uma coisa com a outra. Tudo isso é saneamento
saneamento básico. E tudo isso tem muito a ver com a questão da água, né? A gente fala muito, está no mês de março, né? Dia 22 agora. Nosso mês. É o nosso mês, é o mês das mulheres. Acho que tem tudo a ver, né? Fonte de vida, né? Exatamente. 2 vezes no mês de março, pela questão da mulher que gera, né, que tem esse poder de gerar filhos, e também pela água, que é muito importante para a sobrevivência. O ser humano não vive sem água, Claro. né? Então, acho que é muito legal a gente poder estar tendo esse papo aqui, né? E espero que as pessoas colaborem também, mandando pergunta, e a gente possa conversar e as pessoas consigam tirar suas dúvidas aqui sobre algumas mais questões. Importante. Agora, me fala uma coisa, você ou alguém da sua família já sofreu com essa falta de saneamento? Já. Alguma mulher, né? Porque a gente quer ressaltar realmente isso, que todo mundo sofre com a falta de saneamento, né? Mas a mulher sofre um pouco mais. Por quê, né? Então, primeiro eu quero que você responda isso. Quem da sua família, alguém que você conhece, já sofreu? Então, eu lembro quando eu era bem novinha, não vou falar que eu sou pequena, porque eu sou pequena até hoje ainda. Eu também. Né? Não sou muito alta, quem me conhece sabe, né? Mas eu lembro que eu tive na minha vida essa presença dentro da casa da minha tia. Minha tia morou numa região em Porto Alegre, que era uma região que até então era uma região irregular, né, naquela época. Hoje já é um bairro, já tem ligação, tudo, mas naquela época uma região irregular, e por conta disso, ela não tinha banheiro dentro de casa. O que é muito comum ter o banheiro fora de casa. Exatamente. Tem muitos, a gente pensa que essas questões só acontecem distantes, né, que em grandes metrópoles como São Paulo, Porto Alegre até, não tem essas situações, mas tem, até hoje. Uhum. E no caso da minha tia tinha, eu lembro que tinha aquela casinha lá fora, né, que você ia, e não tinha o assento, né, não tinha a privada, o vaso sanitário, era uma latrina mesmo ali. Tipo um buraco? Um buraco no chão mesmo, onde você fazia suas necessidades ali. Meu Deus. E é direto pro solo, tudo absorvido pelo solo. Então, assim, a gente tem também aqueles casos que no interior a gente vê muito isso, né? Na região agrícola, que tem as casinhas e embaixo tem um balde. Sim. Depois a pessoa tem que ir lá e despejar esse balde em algum local. Fossa também, né? Fossa. Tem uma casa no interior que a gente tem fossa, então assim... Exatamente. Vai lá, tem que chamar o caminhão, limpa a fossa pra tirar... Pra limpar tudo, pra limpar. todo aquele resíduo que fica dentro. A fossa nada mais é que uma caixa, Sim. né? Que é ali que vai acumulando. É muito parecido com a questão que eu falei do balde, né? Onde você vai colocar todo esse resíduo, né? Você precisa ter um local, não só para colocar apropriado, mas principalmente que faça o tratamento de tudo isso. Claro. Porque em algum local ele vai acabar parando. Então, essa é uma das ideias principais da gente falar sobre essa questão, não só da gente ter uma água potável em casa, que vem através dos canos, onde posso, mas para onde vai essa água que eu já utilizei? E aí vem a questão do esgotamento, da gente se preocupar também em ter uma estação de tratamento de esgoto, né? Porque não adianta você ter uma e não ter a outra. Claro. E isso atinge direto a questão de saúde das pessoas, principalmente, agora a gente vai entrar sobre essa questão da mulher, né? Tem essa questão do fator hormonal da mulher, a mulher menstrua, né? Exatamente. Então, eu gosto de pontuar isso muito, porque os homens falam, mas eu também sofro. Claro, homens, mulheres, adultos, crianças, todos idosos. sofrem. Quem tá bem de saúde, quem não tá. Exatamente. O problema é a mulher também menstrua, gente. Todas as mulheres, né? A gente menstrua, então tem que ter uma higiene ali preparada, né? Você vai se lavar, enfim. Os cuidados que você precisa ter com essa higiene, né? É maior, né? Então, precisa esse contato com a água. O odor também, né? Porque tem aquela questão da menstruação, porque assim, é aquele fluido de sangue que você tá expelindo, né? Então, você tem aquilo, você precisa lavar tudo isso e limpar. Fora essa questão, a gente tem hoje, a maior parte de famílias constituídas no Brasil são feitas só por mulheres, né? A gente não tem, às vezes, a figura masculina ali dentro, então isso acaba ocasionando o quê? Essas mulheres, além de elas terem a responsabilidade de criar os filhos, de trabalhar muitas vezes fora, dependendo da região onde ela está, ela ainda tem mais uma obrigação de buscar água. Porque ela não tem uma máquina de lavar roupa na casa dela. Então, ela não tem uma água que sai da torneira, né? Uma água limpa. Exatamente, tratada. Se os filhos adoecem, é ela que vai buscar água. Então, muitas vezes, ela deixa de trabalhar ou de estudar. Por conta de tudo isso. Para cuidar de uma pessoa que adoeceu, que tá com uma diarreia, que contraiu uma doença
né, mais séria por causa da água, Vai água suja. Precisa buscar essa água, às vezes, em quilômetros e quilômetros de distância, né, por conta disso. E, às vezes, essa água que ela traz não é uma água própria para beber, ou para fazer a comida, ou para tomar banho. Mas, às vezes, é o único acesso que tem à água, né? Então, é muito importante essa questão do cuidado. Não é qualquer água, né? Que, às vezes, a gente tá lá num riozinho e o rio tá super limpo, né? A gente passa lá no rio, nossa, que gostoso, água limpa. Porque ela tá clarinha. Mas não é porque ela tá clarinha que ela tá própria pro consumo, que ela tá própria pra você tomar banho. Uma coisa é você tomar banho no rio, mas depois que você toma banho no rio, Você vai chega tomar em casa banho. e toma um banho gostosinho, né? Quentinho, lava ali com sabão, tudo bonitinho. E nesses casos, às vezes as pessoas elas confundem essa questão da água clara, né, límpida que a gente chama, aos nossos olhos parece, mas você não sabe a quantidade de germes que tem naquela água. Então, é importante essa água passar por uma extração de tratamento, onde ela vai ter flúor ali, né? Ela vai ter o cloro, que vai limpar essa água, que realmente vem dos rios. E aí, por isso, é importante também a gente lembrar da questão da consciência das pessoas, de como elas utilizam essa água, da quantidade dessa água que elas utilizam. Mas isso, para as mulheres, atinge muito por conta dessa questão que a gente falou, das famílias serem muito constituídas somente por mulheres. A gente tem, sabe, no mundo mais mulheres do que homens, então isso já influencia muito. E essa questão de saúde direta também. E acho que é também importante ressaltar que tem muita mãe solteira também. Exato. Né? Então, assim, as mulheres, elas também estão se empoderando, estão virando chefe de família, só que muitas delas não têm a figura de um homem, né, que pudesse ajudar, dividir o trabalho doméstico, levar os filhos no hospital, na creche, na escola, Eu acho e que acaba sobrando tudo pra ela, essa né? questão da parceria faz falta, né? Ali, pra você conseguir ter uma vida mais tranquila. Sim. Porque se a gente pegar alguns anos atrás, hoje a mulher, ela pode trabalhar fora de casa, e a grande maioria das mulheres trabalham fora de casa e trabalham dentro das suas casas, que antigamente elas trabalhavam, a maioria trabalhava só em casa. Então, hoje elas têm uma ocupação a mais, né, que é trabalhar fora, e trabalhar nas suas casas, cuidando dos filhos, do cuidado com os filhos ali. Não que o parceiro, que o companheiro, que o homem, ele não faça, mas é diferente esse cuidado do lado materno, né, do lado da mãe ali. Então, realmente fica sobrecarrega um pouco essa mãe. E imagina numa situação, como a gente citou agora há pouco aqui, né? De você não ter esse acesso à água facilitada. Então, tudo isso acaba atrasando a vida dessa mãe, né? Dessa chefe de família, que muitas vezes está sozinha ali somente com seus filhos. Eu tenho um dado aqui interessante da Unicef, né? Então, mulheres e meninas de regiões assim mais afastadas, de baixa renda, elas gastam 40 bilhões de horas por ano coletando água, buscando água, né? Então, assim, e elas podiam estar o quê? Estudando. Exatamente. Né? Então, acho que é o caso de ter uma política também, né, dos governantes pensarem melhor. Porque eu tenho a impressão, assim, nessas áreas de mais fácil acesso, de renda maior, parece que o investimento é maior. Sim. E então o investimento vai sendo maior. E essas áreas mais isoladas vão ficando cada vez mais atrasadas. Sim. Então isso aumenta ainda mais a desigualdade social. A gente já tem uma desigualdade de gênero, que a mulher ganha menos, a mulher negra ganha menos do que a mulher branca, né? Então acaba... a mulher, se a gente for para essa questão de valores mesmo, dentro do trabalho, a mulher ariana, né? Ela ganha 13% a menos do que um homem. A mulher negra, ela ganha 30% a menos. Ela ganha menos ainda, né? Para fazer o mesmo trabalho. Então, a gente ainda tem essa desvalorização do trabalho da mulher, né? A gente ainda tem esses conceitos, esses preconceitos que se moldaram, que esse lado afetivo da mulher atrapalha no trabalho. E, na verdade, não. Já foi mostrado que a mulher tem tanta condição de fazer qualquer tipo de função, em qualquer área, né? Inclusive, até esse lado mais afetivo ajuda muito. Com certeza. A gente tem uma visão mais ampla ali do que precisa ser feito, né? Então, acho que esses tabus têm sido se quebrado, né? Mas também a questão é muito da oportunidade. Inclusive dessa questão, como a gente falou agora, a oportunidade de você ter um acesso à água, né? Imagina quantas horas, toda essa quantidade de horas poderia ser feita com estudo,
essas meninas e essas mulheres, né? O próprio descanso mesmo, porque Claro, lazer. lazer, né? Os cuidados ali com elas mesmas. Então, assim, tudo isso facilitaria e ajudaria muito na questão educacional, do aprendizado, porque quando a gente fala da educação, não é só ter o acesso, né? Que em muitos países, em muitos locais, eles não dão esse acesso às meninas e às mulheres, né? Mas também qual é a qualidade desse ensino? Essa jovem, essa mulher que não recebe essa água, isso afeta também o raciocínio dela, né? A parte do cérebro que precisa estar lá hidratado, né? Que a gente precisa beber água para ter o fluido de sangue ali, para a gente conseguir raciocinar melhor, aprender melhor. Então, tudo isso mexe muito. E a gente não liga, às vezes, a gente não associa uma coisa com a outra. Então, essas regiões, elas sofrem muito e a gente acha que é em regiões extremas e, na verdade, não. Às vezes, aqui em São Paulo... Imagina, Rio, São Paulo, né? A gente tem diretamente essas situações, às vezes, do lado da nossa casa e a gente acaba não observando essas situações. E eu falo que quando a gente está nessa causa, não é só pra gente, é pra todo mundo. É pra um bem comum, é pra um bem maior, né? Claro. E agora você viajou bastante, né, como atleta. Sim. O que você trouxe, que você, assim, observou nos países de primeiro mundo, né? Nos países mais, assim, com esse... Evoluídos, né? Podemos dizer. O que você trouxe de ideia para uma melhoria de saneamento para cá? Você viu as pessoas sofrendo com essa falta de água? Na verdade, eu tive visões de muitos países diferentes, né? Vou citar um que foi complicado, que foi minha primeira ida à China, por exemplo, que a gente tinha um país com a situação de saneamento muito precário. A gente ainda tem, né, alguns banheiros nessas regiões asiáticas ainda, né, uns banheiros que não são o convencional pra gente, eu falo, né, porque é o que a gente está acostumado a ver, mas mudou muito, né, nesses 20 anos para cá, mudou muita coisa. Você vai na China hoje, é um país super desenvolvido, que mexeu muito nessa questão de saneamento, entendeu que isso realmente muda, né, essa questão da imagem do país num todo, né, trazendo dignidade para as pessoas, aumentando essa questão do raciocínio, auxiliando. As ruas, quando eu fui a primeira vez na China, eram todas feitas de barro. Então, você ia, como nessas casinhas que eu acabei de citar, os banheiros eram fora, onde você ficava ali, fazia suas necessidades diretamente, às vezes, no solo mesmo. Então, uma situação muito precária. E tem países que têm uma situação super desenvolvida. Hoje, a gente tem, por exemplo, Canadá, né? Um país que se preocupa muito com essa questão da sustentabilidade, de como ajudar o planeta, né? O que eles podem fazer para sempre estar auxiliando melhor essas questões quanto ao saneamento, cuidado com a água, como a gente pode reaproveitar cada gotinha, né, ali de água para construir um país melhor, com gestos simples dentro de casa. É isso que fala, dentro de casa, dentro da nossa casa. Começar dentro de casa. Eu falo que essas questões começam na nossa casa. A gente é a mudança que a gente quer ver lá fora. A gente começa a ter essa mudança dentro da nossa casa. Por exemplo, lavei a roupa, usa aquela água da máquina que vai sair, que ela vai ter que sair da máquina para limpar o chão do quintal, para quem tem quintal. Quem mora em apartamento, mas eu não moro em casa, eu moro em apartamento. Tem sacada, normalmente os bichinhos, os pets, eles fazem às vezes as necessidades ali num cantinho da sacada. Usa essa água que já tá com sabão ali, já tá às vezes com o próprio cloro para limpar ali, né? Já reutiliza, às vezes tem muitos prédios aqui, já no Brasil, eu morei num prédio que tinha essa parte sustentável muito forte. Então eles tinham um poço para arrecadar água da chuva. Então, isso eles usavam para limpar as áreas comuns, né, dos prédios. Tem muitos. Tem bastante. A gente pegou muito essas ideias de fora do Brasil, por exemplo, como eu citei agora o Canadá, mas muitas ideias surgiram no Brasil. Tive uma parceria junto com o Trata, com um projeto, com o Prato Gotas, que a gente viajou o Brasil inteiro, Tive o prazer de poder ser a idealizadora desse projeto dentro do Instituto, que era voltado para a criança, e principalmente para a criança na fase do Fundamental 1, que é aquele do primeiro ano ao quinto. E através dessas viagens que eu pude conhecer um pouco mais do lado educacional do Brasil, a gente teve ideias muito boas de reaproveitamento, principalmente da questão da água. A gente foi numa escola que eu lembro que as crianças observaram que o ar-condicionado, ele pinga, né? Aquela gotinha. Eles começaram a utilizar aquela água, botavam um balde e usavam aquela água para molhar
o jardim da escola. Ai, que amor. Lavar as partes comuns da escola, inclusive até os banheiros. Eles tinham uma horta, usavam essa água para regar ali a horta. E a gente acha que é uma bobagem, mas são milhões e milhões de litros de água em uma gotinha. De gotinha em gotinha, né? A nossa vida vai indo ali. Então, a gente teve acesso a ideias muito boas, vinda de crianças jovens, de escolas públicas, né? Ideias surgidas dessas crianças de escola pública, onde a escola teve esse interesse de abrir e de ouvir a voz dessas crianças, né? Então, dentro do Brasil, a gente está tendo bons trabalhos também, não só, acho que nas escolas, e isso é importante ressaltar. E isso reverte na nossa casa, é prestando atenção. Nossa, como que eu posso ajudar? Como que eu posso colaborar para a gente não ter esse gasto, esse desperdício de água e cuidar melhor do nosso planeta de uma forma geral? Claro, e também porque a criança ela vai chegar em casa, ela vai chegar com aquela novidade. Ai, pai, mãe, você não sabe o que aprendi na escola. Então a criança ela consegue plantar a sementinha da informação de uma forma mais natural. Acho que gera essa reflexão também dos pais, né? Sim, e eu falo que a criança ela não esquece, né? A gente conversa com a criança, ela lembra. Ela vai chegar em casa, ela vai prestar atenção em como a mãe lava a louça. Se a mãe, quando lava a louça, se ela deixa a torneira aberta o tempo inteiro, ou se ela abre a torneira, enxágua, por exemplo, a louça um pouco, molha, fecha, ensaboa e depois ela enxágua. Que esse é um jeito de você economizar água. Claro. Como eu falei da questão mesmo da própria lavagem de roupa ali, que você pode reutilizar aquela água, né, que acabou saindo da máquina. A hora do banho, que você não precisa ficar com chuveiro, gente, por favor, aberto o tempo inteiro, você pode se enxaguar, fecha ali o chuveiro, lava tudo bonitinho, pode lavar cabelo, né, lava todas as partes bonitinho, a gente não quer ninguém sem tomar banho, vamos lembrar aqui, mas o banho, ele tem que ter esse cuidado também, e depois abre ali, enxágua direitinho, tudo certo, é só porque aquele momento que a gente tá ensaboando, normalmente a gente não tá embaixo do chuveiro, a gente tá fora, né, a gente não tá embaixo da onde a água tá caindo. Então, essa água, ela tá indo toda embora. E ela é uma água que tá limpa. E quando ela vai pro reservatório lá, da estação de tratamento de esgoto, ela vai se misturar com aquela água que a gente já utilizou e que vai ser tratada. Então, tudo isso também ajuda, às vezes, a conta a ficar mais cara. Com certeza. Então, são os pequenos detalhes que a gente vai modificando na nossa vida que também ajuda quando a gente tem a rede ligada, né? A ter uma conta mais barata no final também. Com certeza. Bom, a gente já falou da questão do saneamento e empoderamento, né? Tá na cara. Agora, o que foi mais difícil? Trazer várias medalhas pro Brasil ou fazer as pessoas respeitarem a mulher e a água? Olha, eu acho que trazer medalha estava mais fácil. Acho que hoje, como eu falei, a situação tá muito melhor. A gente tem hoje um engajamento de todas as pessoas. Tanto, acho que com essa questão do empoderamento feminino, onde a mulher pode ter o seu espaço através da oportunidade. Porque eu acho que o que faltava muito era esse olhar, onde a mulher tinha a oportunidade de mostrar o seu talento, desenvolver ali, às vezes, uma ideia, ser ouvida, né? Entender que ela tem, sim, o direito de ter opinião e de ser ouvida essa opinião. E a questão do saneamento da mesma forma. Parecia que até então um grupo de pessoas estavam preocupadas com essa questão do saneamento. E hoje eu consigo ver que muitas pessoas têm ficado preocupadas. Isso é muito importante, né? A gente evita doença, com isso a gente economiza, porque a gente vai comprar menos remédio. Otimiza, né? O tempo. Otimiza o nosso tempo. A questão mesmo da autoestima mexe muito, né? Quando você tem um local onde você vive num local limpo, com uma água tratada digna para você beber, né? Onde você pode, na sua casa, abrir a torneira e essa água sair ali para você poder beber um copo d'água, tomar um banho. Parece coisa simples da gente estar falando, mas tem muitas pessoas que ainda não têm esse acesso, que ainda precisam buscar água em rio, andar quilômetros e quilômetros para ter um pouquinho de água que seja, e às vezes não é da melhor qualidade do mundo. Então eu falo que a gente que tem esse acesso, a gente precisa valorizar. Mais que isso, a gente precisa cuidar, porque é um bem. A água é um diamante preciosíssimo, raríssimo, de muitos e muitos quilates, que a gente pode, sim, cuidar para ter cada vez mais, para a gente não deixar faltar para ninguém e lutar também por outras pessoas que ainda não têm esse acesso nas suas vidas, né? Então, para fechar, qual que é o seu desejo para o Dia Mundial da Água? Bom, meu desejo para o Dia Mundial da Água é que todas as famílias possam ter acesso, todas as pessoas
principalmente as mulheres, né? A gente está num país hoje formado com muitas mãos, né, femininas. E é tão importante a gente poder ter esse acesso à água. A gente falou tanta coisa bacana aqui, mas eu acho que principalmente essa questão da dignidade que o acesso à água te traz, né? De você ter essa comodidade de estar na sua casa e poder ter esse acesso. Então, eu desejo que todas as pessoas possam ter água, que é a fonte de vida, assim como as mulheres também são. Eu ia falar exatamente isso, é fonte de vida. Imagina, obrigada, Daiane, Imagina, por aceitar nosso convite. Acho que a Sabesp tem um papel, assim, fundamental, né? De disseminar informação, de trazer conhecimento. O pessoal está trabalhando nas ruas todos os dias. Ainda existe uma certa resistência, né? Em lugares, assim, mais afastados. As pessoas precisam entender que é o bem mais precioso que a gente tem, assim como as mulheres. Como você falou, né? É a fonte de vida. Então, a gente tem mesmo é que falar para todo mundo mesmo, respeitar os recursos naturais e respeitar as mulheres também, né, gente? Exatamente, exatamente. Então, feliz mês das mulheres e feliz Pra mês da todo água, mundo, feliz exatamente. mês da Dia vida. 22, hein, gente? Dia 22 de março, dia, né, mundial aí da água. E a gente tem esse mês de março que é lindo, eu acho que é o mês da vida, então, né? Água e mulher junto, fonte do Mês nascimento. da vida, instituímos vida. março agora é o mês da instituiu vida, como mês gente. da vida. Pessoal, obrigada, a gente vai ficando por aqui. Continuem com a gente na Sabesp, nas nossas redes sociais. E a gente se vê em breve numa próxima. Até mais!